compreensão da nossa história, da nossa economia, das classes sociais, né, e das formas de organização política que eles construíram ao longo dessa trajetória. Bom, para a gente fazer um estudo sobre o marxismo no Brasil, é necessário que primeiro a gente compreenda o que é o Brasil, né? Compreender a nossa economia, a nossa história. Sem isso a gente não vai conseguir dar conta da forma como o marxismo se expressou na nossa história. Veja, então quais são os pressupostos? Alguns pressupostos são importantes para a gente poder compreender o marxismo no Brasil. O primeiro deles, a economia brasileira é parte da economia mundial desde o início do processo de colonização. Então, o primeiro pressuposto importante é esse, né? A nossa história e a nossa economia, ela não se encontra isolada do contexto mundial, né? Então, não existe uma economia brasileira fora do capitalismo, do sistema capitalista mundial. Na verdade, a nossa economia e a nossa própria história está diretamente vinculada à história do capitalismo. Por quê? Porque, apesar do nosso país ter uma pré-história, vamos dizer assim, um longo período histórico anterior ao colonialismo português, ou seja, anterior a 1500, quando, entre aspas, os europeus descobriram o Brasil, né? Então hoje a gente sabe que essa descoberta ela foi muito bem planejada, né? Há até indícios de que outros povos anteriores aos próprios portugueses já tinham aportado aqui nas Américas, né? Tem estudos que apontam, por exemplo, que os espanhóis chegaram muito antes do que os portugueses aqui nas nossas terras. E há quem defenda também que antes dos espanhóis e antes dos portugueses, os chineses já haviam aportado nas Américas muito tempo antes do que eles. Então, há uma certa, vamos dizer, controvérsias, né, sobre essa ideia de que o Brasil foi descoberto. Na verdade, o nosso país, antes de 1500, ele tem uma longa história, né, uma história de desenvolvimento de numerosas comunidades indígenas, de uma diversidade cultural e de uma diversidade organizativa muito, muito grande, né, que hoje é estudado pela antropologia. Então, se hoje nós conhecemos, né, como os povos americanos, ou que se situavam na América do Sul, viviam, né, e como eles tinham uma diversidade cultural muito grande, se nós conhecemos isso, é porque há uma preocupação hoje, por parte das ciências, de tentar resgatar a história desse povo, né? Que foi, ao longo do colonialismo português, foi praticamente dizimado. Né? Para vocês terem uma ideia, quando os portugueses chegaram ao nosso país, a gente tinha alguns milhões de índios vivendo aqui nessas terras. Né? Então, durante o colonialismo português, se a gente trouxer para hoje, nós temos alguns milhares de índios. E mesmo assim, já com uma cultura extremamente dilacerada por conta do processo de exploração e de desagregação que foram, né, colocados pelo desenvolvimento do capitalismo. Então, o primeiro pressuposto importante da nossa análise é esse. O Brasil não existe de forma isolada da história do capitalismo mundial. Quando o nosso país é, entre aspas, descoberto pelo colonialismo europeu, imediatamente o país é agregado ao sistema de acumulação primitivo do capital que ocorria na Europa. Vocês sabem, nós já falamos aqui, quando a gente estava discutindo a questão da economia, do ponto de vista marxista, que do século XIV até mais ou menos o século XVIII, foi o período de acumulação capitalista na Europa. Ou seja, foi o período da formação do capital e da formação do trabalho assalariado. Nesse período, né, os europeus exploraram de forma profunda as suas colônias. Então, as colônias europeias elas foram submetidas a um processo de exploração, né, extrema, brutal. Então, as riquezas
as matérias-primas, a flora, a fauna, os recursos minerais desses países, né, foram explorados por esses colonizadores para garantir a concentração de capitais nesses países europeus. Então, se nós podemos chamar, né, hoje nós podemos dizer que o capitalismo se desenvolveu primeiramente na Europa, é porque os países europeus concentraram, exploraram e concentraram a maior parte das riquezas que existiam nesses países, nas suas colônias. Bom, então o segundo pressuposto importante nesse debate é que o colonialismo no Brasil e na América Latina é parte da expansão colonial europeia. Né? Não há como você dissociar a história do nosso país, dos países da América Latina, do processo de expansão do capital europeu. Terceiro, todos os fenômenos da sociedade brasileira se articulam com o desenvolvimento do capitalismo internacional. Vocês vão ver aqui, quando a gente estiver analisando cada etapa do processo de desenvolvimento da economia brasileira, em articulação com o aparecimento do marxismo, vocês vão perceber que cada etapa de desenvolvimento da história do nosso país, ela está diretamente ligada ao que acontece fora do nosso país. Certo? Bom, existe muita discussão sobre a natureza da sociedade brasileira e da nossa economia no período que vai de 1500 ou, mais exatamente, de 1530, quando começou efetivamente o processo de colonização do nosso país, até mais ou menos o final do século XIX, né, quando começou o processo de transição para o capitalismo propriamente dito. Então existe toda uma discussão no campo dos autores marxistas brasileiros sobre a essência, a natureza desse período histórico. Veja, no seio do Partido Comunista Brasileiro, aliás, do Partido Comunista do Brasil, PCB, como era chamado na época, a tese principal que dominava no interior do partido, até mais ou menos a década de 60, era de que o Brasil era um país feudal, ou no máximo um país semifeudal. Ou seja, para eles, para esses grandes pensadores do PCB, a nossa economia era uma economia basicamente agrícola, né, de produção de matérias-primas e de produtos agrícolas, e as relações de produção e as relações de trabalho na economia brasileira expressavam um modo de produção feudal, né? Feudalismo. Veja, eles não chegavam a defender que o modo de produção feudal no Brasil era exatamente aquele que havia acontecido na Europa. Eles não chegavam a tanto. Mas eles continuaram defendendo até mais ou menos a década de 60 que o Brasil era um país semi-feudal, né? E que, portanto, do ponto de vista político, a tarefa que estava colocada era o proletariado, os trabalhadores em formação, deveriam se aliar à burguesia nacional progressista, que seria a burguesia industrial, e para eles a burguesia industrial era uma burguesia progressista, enquanto que os setores ligados ao latifúndio ou ao sistema financeiro internacional vamos dizer assim, era a fração da classe dominante conservadora. Então eles defendiam que, do ponto de vista político, a tarefa colocada para os trabalhadores e para os camponeses do Brasil era se aliar à burguesia nacional progressista, à burguesia industrial, no sentido de fazer avançar, de desenvolver as relações de produção capitalistas em nosso país. Ou seja, de desenvolver a industrialização. Somente depois que o nosso país se industrializasse, se desenvolvesse economicamente, é que os socialistas deveriam lutar pela superação do capitalismo e a construção do socialismo. Então, a tese que eles formulavam sobre a história do nosso país era mais ou menos essa. Ou seja, para eles, primeiramente, os trabalhadores deveriam, junto com a burguesia, realizar uma revolução democrática para desenvolver as forças produtivas do país, industrializar o país, e aí somente depois, no futuro, é que os trabalhadores deveriam lutar efetivamente pelo socialismo. Então eles dividiam o processo da revolução em duas etapas claramente distintas.
A primeira etapa seria a etapa da Revolução Democrática Burguesa. Algumas correntes marxistas diziam Revolução Democrática Popular. Mas, no fundo, o programa era a mesma coisa, né? Seria uma aliança com esse setor da burguesia para industrializar o país. E a outra etapa da Revolução, que seria a segunda etapa, no futuro, quando o capitalismo se desenvolvesse plenamente, seria a etapa da Revolução Socialista. Bom, essa visão deles, de uma revolução partida em duas etapas, dividida em duas etapas, está diretamente ligada a essa visão que eles tinham do nosso país. Ora, se você concebe que o Brasil é um país feudal ou semi-feudal, é lógico, né, que você vai defender primeiro o processo de desenvolvimento industrial, primeiro o desenvolvimento capitalista e somente depois pensar no processo revolucionário de natureza socialista. Mas veja, se você for analisar bem a história do nosso país, a gente vai perceber primeiro que, a partir de 1530, a economia brasileira ela vai ser explorada diretamente pelos portugueses. Né? Então eles vão explorar primeiramente o pau-brasil, nós vamos ter o que os economistas chamam de ciclos econômicos, mas na verdade não são ciclos que se sucedem um ao outro, não é assim, porque você tinha explorações, ramos econômicos os mais diferenciados em todos esses períodos. Agora, do ponto de vista da importância na economia nacional, na pauta de exportação do país, sempre você tinha uma predominância de alguma atividade econômica. Então, primeiramente, eles vão explorar o pau-brasil. Eu até relacionei aqui Bom, primeiramente o pau-brasil, de 1500 a 1550. Esse ramo da atividade econômica, ele sobrevive até 1700, né, até final do século XVI, início do século XVII, aliás. O gado, o ciclo do gado, que vai de 1560 até hoje, né? Depois você vai ter o ciclo do açúcar, que vai de 1550 até 1650, depois retorna de novo em 1789 a 1806 até hoje. Depois a gente vai ter o ciclo do fumo, de 1642 até hoje. No século XVII, a gente vai ter a exploração do ouro, do diamante, de minerais, vai de 1694 até 1760. Depois o ciclo do algodão, que é de 1776 a 1825. Depois retorna de 1861 a 1865 até hoje. O café, que vai se tornar o produto mais importante da pauta de exportação do país, de 1825 até a chamada Revolução, né, de Vargas, do movimento nacionalista de Vargas, até 1930. O ciclo da borracha, que é de 1890 até 1912, né, depois sobrevive, mas declina posteriormente. E o ciclo do cacau, principalmente aqui na Bahia, né, que vai mais ou menos de 1917 até hoje. Deixa eu voltar aqui. Bom, então veja, se a gente analisar esse processo econômico, a gente vai perceber primeiro que no capitalismo mundial, no sistema capitalista mundial, o nosso país ele vai estabelecer um sistema econômico que não é exatamente um sistema capitalista, porque primeiro, no Brasil, você tinha a exploração de mão de obra escrava, você não tinha mão de obra assalariada, como é a característica, né, do modo de produção capitalista. Segundo, você tinha relações de produção feudal também no campo, afinal de contas, existia relações de servidão, né, principalmente a exploração de pequenos camponeses e pequenos proprietários pelos grandes latifundiários. Mas você tinha também um comércio, né, já em desenvolvimento. E ao lado do comércio em desenvolvimento, você tinha também a existência do artesanato. Então veja, a economia brasileira desse período, desse primeiro período, que vai de 1530 até mais ou menos o final do século XIX, é uma economia muito sui generis. Né? Não dá para você dizer que era uma economia capitalista, porque os pilares do capitalismo não existiam em nosso país, que era o capital concentrado na burguesia e o trabalho assalariado como forma de trabalho dominante, não existia no Brasil até o final do século XIX.
Então a gente não pode caracterizar esse período como um período capitalista. Por outro lado, também não dá para a gente chamar o Brasil, nesse período, de país feudal. Por quê? Porque as relações servis não eram predominantes. O que era predominante na economia brasileira era a relação de exploração do escravo. Então veja, não tem como você caracterizar a economia brasileira como economia feudal. Por outro lado, você também não tem como caracterizar o nosso país como um país escravista, no sentido da escravidão que ocorreu, por exemplo, na Grécia e em Roma. Né? Nós sabemos que na época da Antiguidade Clássica também existiu escravismo em Roma e na Grécia. Mas veja, o escravismo que aconteceu na Antiguidade Clássica, ele tem características que o diferencia bastante do escravismo brasileiro. Então, na verdade, o que nós temos aqui no nosso país, até mais ou menos o final do século XIX, é uma economia sui generis. Uma economia que se baseia, em grande parte, na exploração do trabalho escravo, uma economia baseada na monocultura, apesar de nós termos uma diversidade de atividades no nosso país, mas em cada ciclo econômico você tem a predominância de um determinado produto na pauta de exportação, né? E também nós temos uma economia que, em grande parte, se destina a atender às necessidades do capitalismo europeu. Então, o objetivo principal da nossa economia é fornecer matéria-prima e produtos agrícolas para atender às necessidades da indústria e a expansão na Europa. Bom, hoje nós já temos mais ou menos um consenso de que o que existiu no nosso país até o final do século XIX foi o que os autores marxistas chamam de escravismo colonial. Não é? É um sistema econômico sui generis que agrega tanto relações de produção capitalista quanto relações servis e principalmente relações baseadas no trabalho escravo. Bom, aí nós temos o famoso Tratado de Tordesilhas, né, que foi o acordo feito entre o Império Espanhol e o Império Português, dividindo a América em duas partes. Né? E é interessante que o acordo, pra vocês terem uma ideia como essa teoria de que o Brasil foi descoberto é uma teoria muito falha, né? Porque na verdade esse acordo eles fizeram muito antes, né, da própria descoberta da América. Então eles já tinham mais ou menos conhecimento de que existiam terras, né, para esse lado do planeta. Aqui tem um sistema de capitanias hereditárias, né, que foi a primeira forma de exploração da economia brasileira, onde as terras de Portugal foram divididas em várias regiões, né, e cada fatia dessa do Brasil foi atribuído a um determinado membro da nobreza portuguesa, né? Ou seja, o latifúndio, que é a base da propriedade privada da terra em nosso país, ainda predominante, apesar de todas as transformações capitalistas que houve no campo, ela já foi estabelecida desde o princípio da exploração colonial portuguesa. Né? O latifúndio ele foi a base principal do processo de exploração colonial do Brasil. Então, o que eram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias eram grandes latifúndios, grandes parcelas de terras que nunca chegaram, com exceção de algumas poucas delas, né? A gente poderia citar Pernambuco, talvez aqui a capitania aqui hoje, né? Talvez Ilhéus, a capitania hoje, onde se situa hoje a Bahia, e a capitania de São Vicente, que efetivamente foram organizadas e foram exploradas por esses senhores da nobreza portuguesa. Mas o resto dessa região que foi fatiada pelos portugueses nunca chegaram de fato a serem organizadas e exploradas durante longos séculos. Bom, quais são as características dessa primeira etapa da economia brasileira? Primeiro, a dominância da monocultura associada a atividades econômicas secundárias. É o que eu já falei para vocês. Cada período, né, desse longo período histórico que vai de 1530 até o final do século XIX, domina um determinado produto. Seja o café, seja o açúcar, seja a exploração mineral,
mas você tem sempre um produto que vai ser fundamental na pauta de exportação do nosso país. Isso não significa, mais uma vez, não é, que no país existia apenas a produção de um produto. Não é isso. As atividades econômicas durante esse período são muito diversificadas. Ao mesmo tempo que você tem a exploração, né, do açúcar nos engenhos, as grandes empresas de engenhos, né, você tem também a exploração do gado, a criação de gado extensiva, né, você tem também a exploração do pau-brasil. Então você tem várias atividades onde uma atividade econômica ganha maior peso na pauta de exportação do país. Segundo, o escravismo colonial, que era baseado inicialmente na exploração de mão de obra indígena, depois a mão de obra indígena é substituída pela mão de obra dos negros, trazidos da África. Terceiro, a predominância dos grandes latifúndios, desde o início da colonização europeia até hoje, né? É um pilar da economia brasileira que não foi ainda modificada, mesmo depois de todas as transformações que houve no campo. Quarto, o pacto colonial com Portugal e o saque dos recursos materiais. Você imagine o montante de recursos materiais que foi explorado pelo colonialismo europeu. O Brasil, não só o Brasil, mas os vários países da América Latina, eles tiveram um papel fundamental na formação do capitalismo europeu. As nossas riquezas, elas fizeram parte do processo de acumulação primitiva do capitalismo europeu. O peso das riquezas que foram exploradas nesses países, na formação do capital europeu, foi muito grande, né? Nós podemos dizer que a exploração colonial desses países foi a base para o desenvolvimento do capitalismo na Europa e posterior expansão do capitalismo. Talvez se não houvessem, se os europeus não tivessem explorado brutalmente esses povos da América, da Ásia e da África, talvez eles não tivessem conseguido desenvolver, por exemplo, o capitalismo industrial. O capitalismo industrial do final do século XVIII, início do século XIX, a famosa Revolução Industrial, em grande parte é debitada à riqueza que foi extraída desses países. Foi com essas riquezas que os capitalistas europeus puderam acumular capital suficiente para substituir a manufatura pela grande fábrica moderna. Então veja o papel importante que tiveram essas colônias na formação do capitalismo europeu. Por último, a extrema miséria e opressão dos produtores. Não precisa nem falar aqui da realidade dos escravos, né, no nosso país. Bom, e por último, o domínio político da metrópole, que no nosso país vai até praticamente o final do século XIX. Bom, depois dessa primeira etapa, a gente vai ter uma segunda etapa do desenvolvimento da nossa história, né, que é o processo de transição do escravismo colonial ao capitalismo industrial. E aí, quando eu falei para vocês que a nossa história e o desenvolvimento econômico do nosso país está diretamente ligado ao que acontecia fora do nosso país, na economia mundial, a gente vê claramente isso aqui nessa etapa. Né? Veja, o que é que está acontecendo na Europa, no final do século XVIII e início do século XIX? Primeiramente, a gente tem o desenvolvimento da indústria europeia e a ascensão da Inglaterra. Né? Depois, a gente tem as revoluções democrático-burguesas. Primeiramente na Inglaterra no século XVII, depois no final do século XVIII, 1789 até 1848, a Revolução Democrática Burguesa na França. Veja, não só as ideias que predominavam na Europa, as ideias iluministas, as ideias liberais, não é? As ideias da modernidade capitalista, não é? Elas vão ter um afluxo muito grande para a América. Vários, nessa época, vocês sabem que não tinha universidade no Brasil, então os filhos da nobreza, né, e da classe burguesa aí em formação, eles iam estudar, a maioria deles iam estudar na Europa, na França, na Inglaterra, em Portugal. Então veja, quando eles chegavam na Europa, eles tinham acesso a essas ideias que estavam fervilhando nesses países. Né? A ideia da modernidade capitalista, a ideia do liberalismo econômico, as ideias iluministas, do materialismo, né? Da luta contra os dogmas que predominava na Europa
durante o feudalismo. Então essas ideias elas vão penetrar, né, no Brasil através desses estudantes, através dessas pessoas que iam para a Europa estudar nas universidades. Bom, nós temos a influência então do liberalismo e a expansão de Napoleão, a vinda da... Veja, a própria expansão da Revolução Francesa na Europa, ou seja, o fato de Napoleão ter levado o processo revolucionário para além das fronteiras da França, né, ter invadido vários países, inclusive invadido Portugal também, fez com que, teve como desdobramento a vinda da família real portuguesa para o nosso país, né, lá no começo do século XIX. Então, a vinda da família real para o nosso país significou o quê? Novas transformações na economia, na política. A gente pode citar várias delas aqui: a fundação do Banco do Brasil, a abertura dos portos brasileiros para as mercadorias inglesas, né? Nós tivemos aqui a expansão do processo de urbanização em várias cidades, inclusive aqui em Salvador também, mas principalmente no Rio de Janeiro. Então veja, esses acontecimentos que vinham de fora, que estavam acontecendo na economia, na política mundial, eles vão estar aqui também tendo influxo na nossa economia e nas relações políticas internas, né? E vão dando desdobramento a vários acontecimentos históricos que vão levar a várias transformações importantes em nosso país. Veja, nós temos a independência formal do Brasil em 1822 e a implantação do Império. Esse é um dado muito importante, né? O Brasil não é um país substancialmente, materialmente independente. O nosso país apenas obteve uma independência formal frente ao colonialismo europeu. Veja, o processo de independência do Brasil em 1822 foi uma independência puramente formal. Do ponto de vista econômico, o nosso país continuou atado, dependente do capital europeu. Basta dizer que é exatamente nesse período aí do Império que o país vai mais se endividar, contrair dívidas imensas com os capitalistas ingleses. Veja, depois que a Inglaterra começa a declinar no sistema capitalista e você tem a ascensão dos Estados Unidos, a nossa dependência passa lá do domínio inglês para o domínio dos Estados Unidos. A partir do final do século XIX e mais particularmente no século XX, a economia brasileira passa a ser explorada pelos grandes capitais, pelas multinacionais dos Estados Unidos. Então veja, o nosso processo de independência foi um processo puramente formal, não foi um processo integral, né? Por isso que quando a gente fala de uma segunda independência do nosso país, uma independência que efetivamente seja uma independência material, onde o nosso país possa se reorganizar de forma completamente autônoma em relação ao capital financeiro internacional, essa posição é uma posição que tem fundamento histórico. E nós vamos demonstrar mais para frente para vocês que a nossa economia, na atualidade, ela continua tão dependente e tão atada ao movimento do capital internacional quanto ela era lá no início do século XIX. Bom, e por fim a gente tem a pressão, né, as pressões da Inglaterra pelo fim da escravidão. No final do século XIX a gente vai ter os movimentos republicanos em vários estados, né, já sob pressão aí da Inglaterra, porque era do interesse da Inglaterra, né, que houvesse a superação do escravismo no Brasil. É contraditório, né, porque a Inglaterra foi o país que mais traficou negros da África para os países onde existia o escravismo. Mas veja, para a Inglaterra, depois da Revolução Industrial, não tinha mais sentido o escravismo, porque ela necessitava de mercados consumidores. Quem é que ia consumir as mercadorias produzidas pelas indústrias inglesas? Veja, se você tinha os países na América, né, onde você tinha o escravismo colonial, onde as pessoas não recebiam salário, portanto não tinham como adquirir diretamente as mercadorias, era natural que a Inglaterra pressionasse os governos desses países para o escravismo fosse superado e no lugar do escravismo fossem estabelecidas as relações de assalariamento. Por quê? Porque você forma mercados consumidores. Se você tem trabalhadores assalariados, você tem mercado.